A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 4, onde nós vamos trabalhar nesse quarto trimestre sobre o seguinte assunto: a corrupção da humanidade. Vamos entender sobre esse tema, navegando aí sobre essa doutrina do pecado. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EBD. Se você conhece alguém que é da classe dos adultos e dos jovens, nós temos materiais exclusivos para essas turmas, como o PDF da lição, como o slide, como também bônus para assinantes aí, que é o treinamento para professor da Escola Bíblica Dominical, o workshop. Gente, está muito bom. Que Deus te abençoe, tá? Vamos então para a nossa aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos juvenis, que trata sobre o seguinte assunto: a corrupção da humanidade. Nessa lição nós vamos trabalhar exatamente sobre essa perspectiva em que o pecado afeta toda a humanidade. A queda traz consequências terríveis. Naturalmente é necessário você iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está em Gênesis capítulo 6, versículo 12. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 1, versículos 20, 21, 25 até o 27 e versículos 32. Faça essa leitura, gente boa. Lê esse texto compassadamente e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical. Conforme Eurico Bergsten, a origem do pecado tem o seu fundamento no diabo, no inimigo das nossas almas. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, está escrito que ele é homicida desde o princípio. Ele é o inimigo terrível, que traz essa consequência terrível sobre todos os homens, ao ponto de influenciar o primeiro casal, como nós já estudamos, a pecar. Ezequiel, capítulo 28, versículos 14, nós entendemos nessa linguagem figurativa que ele foi criado de forma perfeita, um querubim ungido, que foi feito para adorar ao Senhor. Mas pelo seu orgulho pessoal, decidiu pecar contra Deus, agir contra Deus, tomar o trono de Deus. E diante da glória de Deus, ninguém pode tomar esse lugar, porque esse lugar pertence ao Deus vivo, o Criador de todas as coisas. E por isso ele foi expulso dos céus, pois havia colocado no seu coração, conforme Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, subir acima do trono de Deus. E acima do trono de Deus, ninguém tem permissão para ir, a não ser o próprio Deus. Ele que é o Criador de todo o universo. Hoje nós vamos estar analisando exatamente sobre essas consequências terríveis que o pecado traz sobre toda a humanidade. Olhando para a Bíblia, conforme a proposta do pastor Eurico Bergsten, na sua teologia sistemática, ele diz que o mal entrou na humanidade, entrou no universo por causa da influência maligna, ao ponto de levar o homem ao pecado, conforme está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12. Outro detalhe que também entendemos a nível de introdução é que Adão e Eva foram levados à desobediência, convencidos pelo maligno e agindo então em pecado, se afastando de Deus. E a arma que o inimigo utilizou foi a tentação. E a tentação foi uma ferramenta terrível, ao ponto de enganar o primeiro casal. Sua estratégia foi uma estratégia maligna. O diabo procurou exatamente um momento exato para convencer o primeiro casal a pecar contra Deus. E o pecado é esse afastamento da presença do Deus vivo.
Na aula de hoje nós vamos entender essas perspectivas. Eu espero ajudar você entendendo sobre essas consequências, a influência do pecado agora na humanidade. E o primeiro ponto da lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Os homens sabem da verdade. Quando nós lemos Romanos capítulo 1, versículo 20, encontramos exatamente essa proposta que o apóstolo Paulo traz sobre essa perspectiva do pecado. A humanidade tem a consciência da verdade. Eurico Bergsten chega a comentar o seguinte, que o nosso Deus é santo, conforme está escrito em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16. E no nosso Deus não existe pecado, nele não existe treva nenhuma, conforme 1 João capítulo 1, versículo 5. Nele também não há tentação, porque ele não tenta ninguém, conforme está escrito em Tiago 1,13. Deus não conduz ninguém ao pecado. Deus não leva o homem à prática do mal. Deus conduz o homem à graça. Deus conduz o homem à salvação, ao perdão, ao restaurar. Deus também criou a humanidade de forma perfeita, sem pecado, como sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1:31, Deus criou todas as coisas e viu que tudo que ele tinha feito era bom. Então, olhando para a Bíblia, nós entendemos que o nosso Deus age em retidão. E o ser humano compreende muito bem que ele é santo, perfeito, criou a humanidade de forma perfeita, porém, no tempo em que nós vivemos, entendemos que há essa rejeição da palavra de Deus, há essa rejeição da teologia da criação, há essa rejeição da nossa cosmovisão cristã por consequência do pecado. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a grande verdade. Nesse primeiro subtópico, a partir da proposta do pastor Eurico Bergsten, nós entendemos à luz da Bíblia que a existência de Deus é um fato inquestionável. Deus colocou a ordem em todo o universo, criou todas as coisas. E na consciência humana, há então essa grande verdade. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, no primeiro versículo da Bíblia, a Bíblia demonstra sua soberania. No princípio, Deus criou todas as coisas. Essa verdade é inquestionável. Ele fez todas as coisas a partir dessa visão da criação. Nós que somos criacionistas acreditamos que Deus criou tudo de forma perfeita, reta, em seu poder e em sua glória, por intermédio da sua palavra. Uma das consequências do pecado é a cegueira espiritual para essas coisas. É a cegueira que está no coração daquele que é incrédulo, daquele que rejeita essa grande verdade. É por isso que o versículo 20 do capítulo 1 de Romanos fala exatamente dessa rejeição, dessa cegueira espiritual diante dessa verdade. Outro detalhe que nós descobrimos é que esse conhecimento ele é suficiente para poder estabelecer a nossa fé em Deus, porque existe um único Deus verdadeiro, supremo e todo-poderoso. Com base em Deuteronômio 4:35, também Isaías 42, versículo 8, ele é aquele que criou todas as coisas e reivindica exatamente a terra para si. Ele é o dono de tudo, é o Senhor dos senhores. Essa é a grande verdade. E todo ser humano traz em si esse conhecimento desse Deus Criador que formou todas as coisas. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a grande pregação. Existem evidências bíblicas e evidências externas sobre a existência de Deus. Esse Deus se torna conhecido e, mesmo se tornando conhecido por consequência do pecado, ele é rejeitado. Eurico Bergsten chega a comentar o seguinte: que o inimigo das nossas almas provoca então essa cegueira espiritual para te afastar de Deus, para afastar a humanidade desse Deus amoroso, criador de todas as coisas. Mas é importante entendermos muito bem, à luz da palavra, que existe essa crença universal de um Deus criador de tudo. E a partir dessa crença universal, a própria Bíblia cita ele como Deus desconhecido, conforme está escrito em Atos capítulo 17, versículos 23 e 27, pregado por Paulo em Atenas, que agora se torna conhecido, revelado em Jesus, esse Deus criador de todas as coisas. Romanos 1,19 até cita
que esse Deus criador de todas as coisas é rejeitado pelos homens. E Deus ele se revela através da nossa consciência em nós, como está escrito em Romanos capítulo 2, 14 e 15. Deus também se revela de forma geral na sua criação. A natureza testemunha a sua glória. Observe o Salmo 19. Deus também se revela de forma especial através de Jesus, o Cristo, para nós, para que possamos ser alcançados através dessa grande verdade. Essa é a pregação. Avançando, o terceiro subtópico do primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: sem desculpa. A partir dessa revelação geral e específica, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, capítulo 1, 19 e 20, ele destaca que a humanidade está sem desculpa, seguindo então essa visão e o caminho do pecado, rejeitando a criação, rejeitando esse Deus eterno que é o Criador de todas as coisas, pois Deus está entre nós. Deus se revela a nós através do Espírito Santo e através de Jesus. Conforme Lucas 10, 22, Deus está presente falando conosco. João 14, 6 está escrito que Ele é o caminho que leva o homem a Deus, nessa revelação especial. E sendo rejeitado então por conta do pecado, o homem agora está sem desculpas por causa dessas ações más. Olhando para a Bíblia, Deus também trabalha em uma evidência pessoal no coração de cada homem. Conforme Efésios 2:11, ele se revela a nós de forma especial, de forma tremenda, de forma pessoal. Você tem condições também de sentir a presença de Deus. E essa rejeição por conta do pecado leva você a esse afastamento da presença do Deus vivo. Eu espero estar ajudando você até aqui. Que esse primeiro ponto seja uma bênção, que você seja um instrumento na palavra na escola bíblica dominical da tua igreja. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, apresentação do ponto 1. E vamos agora para o nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Os homens desprezam a verdade. A base bíblica aqui é Romanos capítulo 1, versículo 21. Os homens, em sua tendência a amar por causa do pecado, desprezam então toda a verdade de Deus apresentada na palavra pela revelação. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui nesse segundo ponto da lição. Não glorificam a Deus. A natureza humana, guiada agora pelo pecado, conduz o homem para esse afastamento, e não para a glória de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, entendemos que o nosso Deus é um Deus vivo. Ele está vivo, presente, se revelando a nós, conforme Jeremias 10:10. A Bíblia também traz a ideia para a gente e a perspectiva que Deus é a fonte de vida. O homem não tem vida em si mesmo, mas Deus é a fonte de vida, conforme está escrito em João 5:26. Ele gera a vida e o homem não reconhece isso e rejeita a glória de Deus. Ele é aquele que é a vida e ao mesmo tempo a luz. João 1:4. E ao mesmo tempo, dentro da Bíblia, em João 17:3, ele é aquele que dá a vida eterna. E mesmo assim, os homens rejeitam a glória de Deus. Esse Deus que se revela a nós em sua personalidade, de forma específica, de forma gloriosa, amorosa, para alcançar você. A Bíblia demonstra que ele se revela como Pai, um Pai amoroso, um Pai que se responsabiliza, um Pai que está presente, um Pai que está guiando os seus filhos. E os homens rejeitam a glória de Deus, rejeitam a glorificação ao Senhor, por causa da condição do pecado. O pecado te afasta de Deus. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: discursos desvanecidos. Nesse segundo subtópico, você entende que a tendência pecaminosa sobre o homem, sobre a humanidade, leva esse homem agora a produzir conteúdos que são conteúdos que distorcem a palavra de Deus, que dão descréditos à vontade do Senhor. Olhando para a própria perspectiva sobre a doutrina do pecado, o pastor Eurico Bergsten chega a dizer o seguinte, que Deus havia criado o homem à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis 1:27. E Deus lhe concedeu também o livre-arbítrio, para que esse homem decidisse servir a Deus ou seguir o pecado. Mas o inimigo das nossas almas agiu de forma terrível, influenciando então o primeiro casal a desobedecer a Deus e quebrar a aliança com Jesus.
e quebraram a aliança com Deus, se afastando do Deus vivo, sendo expulsos por consequência do jardim. O pecado, conforme Hebreus 2:2, é transgressão, é desobediência. O pecado, conforme a Bíblia, Romanos 1:18, é também impiedade. Paulo cita isso aqui, que é uma impiedade terrível agindo no coração humano. O pecado também é desobediência. Hebreus 2:2. O pecado também é iniquidade. Romanos 2:8. Que habita no coração daquele que é vaidoso, que age de forma maldosa contra o outro, desobedecendo a Deus, desonrando a Deus, seguindo seus próprios caminhos. Pessoas que se tornam escravas de si mesmas e, sendo escravas de si mesmas, não conseguem a libertação porque estão escravizadas agora pelo pecado. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Mas somente Jesus nos dá a oportunidade de libertação. Somente Jesus nos dá a oportunidade de nova vida agora, sendo libertos do pecado por meio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O terceiro subtópico do segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: mentes fechadas. Quando você lê Romanos 1:21, na Bíblia, linguagem de hoje, você percebe que as mentes permanecem fechadas, obscuras para as verdades de Deus. O pecado te traz cegueira espiritual. O pecado tornou o primeiro casal culpados diante de Deus. E essa culpa exatamente vem por consequência da desobediência. O pecado também conduz o homem para estar debaixo da ira de Deus, da justiça de Deus, conforme Romanos 1:18 ao 20. Esse pecado agora te oferece uma situação terrível, ao ponto do homem perder a sua tranquilidade. Você perde a tranquilidade por causa do pecado. Você também perde o seu domínio sobre si. Você é controlado agora por suas emoções, por seus desejos, pela transgressão. O pecado agora te faz perder a posição diante de Deus e te leva agora para as trevas. Mas Jesus te traz agora para a vida espiritual. Jesus te dá a oportunidade de salvação no Calvário. Paulo testemunha em Atos capítulo 9, versículo 18, que escamas caíram dos seus olhos quando ele teve um encontro genuíno com Jesus. Todos nós precisamos ter um encontro genuíno com Jesus para poder avançar, crer em Cristo, sendo fiéis e seguindo a vontade de Deus. Que essa palavra use você. Que Deus em Cristo te use na palavra na escola bíblica dominical da tua igreja. Avançando a apresentação do tópico 2, o terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o preço da corrupção. Nesse terceiro ponto, nós vamos compreender que o pecado agora tem um preço. Observe a base bíblica de Romanos 1, 24, 26 e 28. O pecado tem um preço. Cobra o seu salário, conforme está escrito em Romanos 6, 23. Observe o que a Bíblia diz. Avançando, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: entregues à própria sorte. Romanos capítulo 1, versículo 24 está escrito que o pecado agora conduz o homem para esse afastamento da presença de Deus. Olhando para a Bíblia, nós entendemos agora que o pecado tem as suas consequências. Primeiro, é que o pecado, então, traz sobre o homem a consequência da morte. E essa morte é real sobre aquele que pratica o pecado. Essa morte pode ser causada pela morte física, conforme está escrito em Gênesis 3,19. Essa morte também pode ser causada através da morte espiritual, por consequência do pecado, lá em Lucas capítulo 15, versículo 24 e 32. E também essa morte pelo pecado pode te levar à segunda morte, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Quando estamos sendo conduzidos pelo pecado, infelizmente somos levados a esse caminho da separação, a esse caminho do afastamento, a esse caminho da corrupção da nossa alma. E esses desejos sombrios que habitam em nós são resultados do pecado em nossas vidas. Esses desejos de usar drogas, praticar a mentira, realizar coisas que não agradam a Deus, desobedecer pais e mães.
Isso também é resultado da consequência do pecado em nós. Nós precisamos entender que em Cristo somos nova criatura em Jesus. Eu espero estar te ajudando até aqui. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto nesse terceiro ponto: a autopunição. Eu estava lendo um texto do Russell Shedd, e o Russell Shedd chega a dizer que o pecado conduz o homem à autopunição. Ele começa a realizar coisas que são contrárias à sua própria natureza, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 2, versículo 24 e 26. Essa autopunição, por consequência do pecado, é visível na vida daquele que está escravizado. O pecado, se alastrando então no meio da humanidade, gera a desunião, gera então essas intrigas e gera então essas batalhas familiares, gera essas invejas e discussões. Deus está nos chamando para uma vida de rejeição ao pecado, uma vida que adore ao Senhor de todo o coração. O próprio apóstolo Paulo chega a mencionar o homossexualismo como a autopunição. O próprio apóstolo Paulo chega a mencionar exatamente essas tendências más, corruptas, sendo presentes aqui, sendo relatadas como pecados diante de Deus. O homem passa a seguir o seu próprio caminho. E seguindo o seu próprio caminho, ele não encontra o caminho da justiça. Mas, quando ele decide ter um encontro com a graça de Deus, quando Deus prepara o caminho agora para que esse homem se encontre com ele, há uma oportunidade de novo nascimento em Jesus. Há uma oportunidade de romper com o pecado e ter uma oportunidade de salvação em Cristo. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se você conhece alguém que precisa dessa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Deixa teu likezinho também. Apresente aí a ação do tópico 3. E o quarto e último ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o humanismo. Vamos parar para entender um pouco sobre isso nesse quarto ponto. O primeiro subtópico traz para a gente a definição. Conforme o pastor Claudinor de Andrade, que é até a proposta da lição, ele descreve que o humanismo é uma linha de pensamento filosófica que valoriza, então, o homem como medida de todas as coisas. Isso quer dizer que o homem segue o seu caminho, que o homem tem a sua linha de pensamento sobre o que é verdade, sobre o que não é. Isso também está presente no nosso dia a dia junto ao relativismo. O relativismo está presente na nossa geração e o relativismo, como nós estudamos no trimestre passado, é essa linha de pensamento que diz que a tua verdade é diferente da minha, a minha verdade é diferente da sua. O humanismo valoriza então o homem em detrimento de Deus. Ou seja, essa linha de pensamento coloca o homem no centro ao invés de Deus. Deus aqui é dispensável. Deus aqui é descartável. O homem é o centro de todas as coisas. E essa visão humanista acaba distorcendo o que a Bíblia diz sobre o pecado. A visão humanista acaba dizendo que você comete os teus erros, que todos nós temos essa tendência de errar, e isso é natural do ser humano. Mas a visão bíblica diz que essa tendência que leva você ao erro, ao pecado, é uma tendência que foi causada pela queda, como nós estudamos na aula passada. E essa tendência má te leva à morte. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto, entendendo ainda mais sobre essa perspectiva: o perigo. O humanismo traz um perigo a partir do momento dessa linha de pensamento filosófica em levantar o homem em detrimento de Deus, em colocar o homem no centro. A Bíblia faz questão de dizer que Deus, ele deve ser adorado e não o homem. Deus deve ser exaltado com toda a sua força, com toda a sua mente, com todo o seu coração, conforme está escrito em Mateus 22, 37. Mateus 16, 23 ao 25, Jesus é contrário a essa linha de pensamento humanista. Ele diz que aquele que o ama deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e servir a Jesus. Na visão cristã, Cristo está no centro, Deus está no centro, e não a nossa linha de pensamento, não a satisfação do nosso ego pessoal, não o homem. Quando o homem está no centro, há espaço para o pecado. Quando Deus está no centro, há espaço para o perdão. Quando Cristo está te conduzindo, há espaço então para uma nova vida em Jesus. E o terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o humanismo em nossos dias, o fundo do poço.
Quando você lê Romanos capítulo 1, 32, Paulo fala sobre o pior estágio da vida humana conduzida pelo pecado, que é o padrão da desobediência contra o Criador. É esse afastamento total levando o homem à justiça de Deus, à ira de Deus. Romanos capítulo 3, 23, está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós lemos na Bíblia que Deus providenciou que a raça humana não fosse escravizada pelo pecado, mas que a raça humana agora tivesse a oportunidade em Jesus. João 3, 6 está escrito que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que nasce pelo Espírito agora sai do fundo do poço, tem uma liberdade em Jesus. Efésios 2, 3, nós éramos filhos da ira, estávamos no fundo do poço, mas fomos resgatados por Cristo por plano de Deus. Romanos 8, 5, a velha natureza nos conduzia para o fundo do poço, para o pecado. Mas em Cristo agora, na nova natureza, somos conduzidos para a glória de Deus. João 5,42, a nossa velha natureza não ama Deus, nos conduz para o pecado, é carnal. Mas a nova natureza em Jesus nos conduz para Deus, para a luz. E há uma bendita esperança através da redenção dos nossos pecados em Cristo. Gente, eu espero ter ajudado você na aula de hoje. Eu espero que essa palavra seja um instrumento de Deus no teu coração. É claro que eu vou pedir a você, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente nas nossas redes sociais. Se eu te ajudei, compartilha esse vídeo aí, deixa a tua mensagem aqui também pra gente, eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês o texto do Eurico Bechstein, que eu utilizei para construir a aula de hoje. Essa teologia sistemática é muito boa e pode ajudar você, diante da sala de aula, a construir a tua linha de pensamento para poder ministrar na EBD. É claro também que eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição, que será a lição de número 5, onde nós vamos tratar sobre a justiça de Deus. Também tem uma novidade para você que deseja estudar teologia com a gente. Em 2022 nós vamos lançar o nosso curso básico em teologia, com parceria com a FATEC. E você pode estudar teologia, estudando a palavra com a gente, se tornando os nossos alunos. Gente, um beijo no teu coração. E até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.